Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo dia de vida, pelo dia de trabalho, por tudo que o Senhor nos deu nesse dia. Obrigado, Senhor. Obrigado também por cada um que o Senhor congrega neste lugar. Cremos que o Teu Espírito nos congrega aqui para mais uma vez vivermos a comunhão, cantarmos louvores. E agora, Deus, nós estamos diante da Sua palavra e oferecemos a Ti o nosso coração aberto. Em humildade te pedimos reverentemente, ó Deus, fale conosco através da Sua palavra. Todo e qualquer impedimento a ela seja vencido agora pelo poder que há no nome de Jesus. E o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, fique claro no coração de cada um. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Amém? O versículo 23 está dizendo que o Deus da paz, o nosso Deus, vai nos santificar em tudo, e nós devemos conduzir a Deus a nossa vida. Mas aqui ele diz que a nossa vida deve ser conduzida separadamente, espírito, alma e corpo. É comum na Bíblia ensinar que o homem, ele é trino, ele é um espírito, ele tem uma alma que habita num corpo. E o texto aqui está dizendo que nós devemos cuidar do espírito, da alma e do corpo para Deus. Cuidar, guiar. Cada um deve apresentar-se. Você deve se conduzir, se dirigir, o teu espírito, a tua alma e o teu corpo a Deus. E quando a gente fala de guiar, nós entendemos que alguém que guia alguma coisa tem que saber o que está guiando. Nós vamos ver com esse texto que é muito perigoso viver sem saber como a vida funciona. Você não guiaria alguma coisa que você não sabe como funciona. Seria um perigo. Você não operaria nenhuma coisa perigosa se você não souber como funciona. Quando diz que você está guiando alguma coisa, parte do princípio que você sabe o que você está fazendo. Mas a gente sabe que, na verdade, as pessoas se preparam para guiar tudo aquilo que é perigoso. Mas elas se conduzem, elas se guiam na vida sem saber como é que a vida funciona. Às vezes as pessoas não têm a menor ideia deste relacionamento que o texto trata aqui, espírito, alma e corpo. Como é que isso funciona? Muita gente pensa que ele é um corpo. E ele tem um relacionamento com o seu corpo como se ele fosse um Deus, é um relacionamento de adoração. Tem gente que já se relaciona com o corpo com total abandono, um total desprezo. Porque ele entende que a carne é fraca, o espírito é que fortalece, e, portanto, o relacionamento dele com o corpo é um relacionamento de desprezo. O mesmo ocorre com a alma, o mesmo ocorre com o espírito. E, às vezes, é comum a pessoa não saber como é que se dá este relacionamento. O texto diz que é perigoso viver sem saber como a vida funciona, Então nós devemos cuidar do espírito, alma e corpo para Deus. Recentemente, queridos, nós falamos aqui que relacionar-se com Deus é a solução para todos os problemas. Quando nós nos relacionamos harmoniosamente com Deus, no fim de tudo você vai ter a solução de todos os seus problemas resolvidos. Por quê? Porque todos os problemas do homem já foram solucionados em Deus e por Deus. Quem não se relaciona com Deus, ele pode até achar que não tem problema, mas ele não tem a menor ideia dos problemas que ele ainda enfrentará. Quem não se relaciona com Deus.
Um dia ele vai se ver diante de problemas e pelo fato dele não se relacionar com Deus, ele vai ver que ele desconhecia os seus reais problemas. Porque às vezes nós chamamos de problema aquilo que está no alcance da nossa visão, do nosso conhecimento, daquilo que nos rodeia no dia a dia. Não, mas o homem tem problemas e problemas eternos, se ele não se relacionar com Deus. Então, nós falamos que relacionar com Deus é a solução para todos os problemas, porque Deus, antes de criar o homem, olhou para os problemas da humanidade e solucionou-os em Jesus. Foram solucionados por Deus e em Deus. Agora, quando nós falamos de relacionamento, todo relacionamento pessoal, ele inicia com a própria pessoa. Se você for se relacionar com Deus, o seu relacionamento com Deus parte de você. Você vai se relacionar. Parte da sua própria pessoa. Se você vai se relacionar com os outros, parte de você. Se você vai se relacionar com o seu próprio corpo, parte de você. Todo relacionamento pessoal parte da própria pessoa. Se essa pessoa não sabe como ela funciona, como é que ela vai agir e reagir em cada relacionamento? Isso vai quebrar. Isso vai ter um mau funcionamento. Isso vai doer, isso vai traumatizar. Isso não vai dar certo. Porque se ela não sabe como funciona, alguma coisa vai estragar. O texto está dizendo que nós temos que nos relacionar com o mundo material, matéria é o que somos pó. Nós temos que nos relacionar com o mundo social, porque alma é o que temos. E temos que nos relacionar com o mundo espiritual, porque espírito é o que somos. Como é que essas coisas interagem? É importante a gente saber isso? Sim, porque o texto diz que você tem que conduzir isso a Deus. Você vai ser ajudado pelo Espírito Santo, mas você guia. O corpo é seu, a alma é sua, o espírito é seu. Você foi criado por Deus com liberdade e você tem capacidades e faculdades neste corpo de ação e reação. Então, queridos, se eu não sei como a minha vida funciona, com certeza eu não vou fazer uma boa coisa dela. Às vezes o conhecimento que nós temos ele é puramente mundano. E no mundo você vai ver que enquanto a ciência avança na busca para responder os nossos problemas, a nossa dor, os nossos porquês, então a ciência vai lá no mundo invisível dos genes, das células, para descobrir o que é que está afetando a sua vida como um todo. E ela vai dizer, o seu problema é na alma, o seu problema é num órgão, o seu problema é num sistema, o seu problema é numa célula. E às vezes quando nós recebemos esse diagnóstico, a gente descompensa a vida como um todo. Enquanto a ciência avança nessa área, a Bíblia diz que você deve cuidar de você para Deus. E ela fala que você deve cuidar de você como um corpo, como uma alma, como um espírito. Você vai apresentar isso a Deus. Então a nossa reflexão, ela é simples, mas importantíssima. Porque nós vamos ver que o nosso relacionamento, primeiro com o corpo, como matéria que somos, fomos criados do pó da terra, terra viva é o que somos. Homem, humus, humus, terra, terra é o que somos. Temos um corpo, nós não somos um corpo. Nós temos um corpo. Como eu disse, esse corpo, às vezes o nosso relacionamento com ele é de adoração. Tem gente que vive em função do bem-estar do corpo e despreza o resto. Esquece que ele é uma alma, que ele é um espírito. Ele vive em função do corpo. Logo, essa vida vai ter problemas, porque o corpo não foi feito para ser adorado. Assim como também não pode ser abandonado. Porque a Bíblia vai nos ensinar que nós precisamos do corpo para tudo. Quando alguém descobre tardiamente que o corpo não vai funcionar, ele entra em colapso. E agora, como é que eu faço sem o corpo? Ainda que você seja lindo, ainda que você seja gênio, ainda que você seja famoso, mas e agora? O corpo é a casa que nós moramos. E a gente precisa dele para tudo. Muita gente, quando entende isso, dá a ele o status de Deus, quer viver um caso de amor ou de adoração com o corpo. Não, mas a Bíblia vai dizer que nós precisamos do corpo exatamente para nos relacionar com tudo. E é através dele que a gente capta o mundo e reage. Sem o corpo, nós não captaríamos nenhuma informação. É através dos sentidos que eu percebo o mundo.
É com os olhos que eu vejo, é com o ouvido que eu ouço, é com a boca que eu falo, é com o paladar que eu me alimento, é com o tato que eu toco, através dos meus sentidos. Eu capto. Se essas coisas não funcionassem, eu não perceberia a vida. Então, o nosso corpo, queridos, ele é pouco mais do que isso, mas para a gente entender rapidamente, basicamente, é recepção e reação. Ele é a nossa casa provisória. Por isso nós não devemos ter um caso de adoração com ele, porque ele é a nossa casa provisória. Mas é onde nós moramos e ele não pode ser abandonado. Ele é temporal. Ele não se converte. Ele é insaciável. São informações importantíssimas que a gente tem que ter do corpo. Se ele é a casa que eu moro, então ele não pode ser abandonado. Ele não pode ser desprezado. Não pode estar mal cuidado. Ele não pode estar jogado, como se não prestasse. Eu preciso dele para tudo. Estou precisando dele aqui para adorar a Deus, para cantar, para louvar, para me relacionar com vocês, para me relacionar com Deus. Nós precisamos dele. E precisamos dele saudável, nós precisamos dele bom. Portanto, nós temos que cuidar dele. Porém, ele é a nossa casa provisória. A Bíblia diz que ele não se converte, porque ele é matéria. Se tirar o meu espírito e a minha alma do corpo, sobra um amontoado de ossos e carne. Isso é a nossa casa. Ele não se converte e ele é insaciável. Tem pessoas que vivem em função dos seus olhos e eles nunca se satisfarão. Tem pessoas que fazem do seu corpo a razão da sua existência e eles viverão para o corpo e eles nunca conseguirão vencê-lo. Quantas vezes você viu o povo de Deus reclamar por uma coisa, no outro dia Deus dava, no outro dia eles reclamavam por outra. E aí Deus dava, no outro dia eles reclamavam por outra, porque eles eram carnais. E nós precisamos saber disso, porque é a casa que nós moramos e ela é assim. Você não pode pensar dela diferente do que ela é. Ela deve ser cuidada, ela deve ser alimentada. Por quê? Porque quando ela quebra, quando ela dói, quando nós temos diagnóstico ou dores, aí vem o desespero. E agora, como é que eu faço sem a minha casa? E às vezes nessa hora, a pessoa adoece a alma também. Ela entra em colapso total, ela entra em crise existencial. Porque ela dava ao corpo um conceito que ele não tem, dava um status que ele não tinha, se relacionava com ele de uma forma que não é o correto. E aí quando o corpo se limita, a alma se angustia, fica triste. E agora, como é que faz? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que conduzir, você deve saber que o seu corpo é isso, que ele é uma casa temporal. Não tem como fugir disso, é o que somos. Não tem surpresas, não tem espantos, não tem traumas, é uma casa temporal. Que a gente vai cuidar dela para fazer o melhor uso possível, porque é com ela, a gente precisa dela para tudo. Eu não posso adorar a Deus. Davi disse, os mortos não te louvam aqui na terra. Os mortos não te adoram. Os mortos não cultuam. Os vivos, sim. Por quê? Porque eles ainda estão habitando aqui. Então, nós precisamos de vida material. Nós temos que ter apreço, carinho, cuidado, zelo. Nós não podemos entorpecer, banalizar, nem adorar, mas temos que ter um relacionamento de alguém que está cuidando do seu corpo para Deus. Até onde você vai levá-lo? Até onde você puder. E Paulo diz, quando você não puder mais, aí Deus já tem um eterno para você. Quando esse tabernáculo se desfizer, aí Deus tem um eterno. Você troca. Então essas informações é importante, porque nós nunca vamos viver em função de algo que é insaciável, nunca vamos dar status de imortalidade a uma coisa que é mortal, nem um conceito de eterno a uma coisa que é temporal. Essa é a nossa casa. Quando fala que eu tenho que apresentar a minha alma a Deus, a minha alma é minha vida humana. O meu corpo é minha vida material. A minha alma é a minha vida humana. Então, eu preciso dela para tudo, porque é ela que processa tudo que o corpo capta. Quando o meu corpo capta as informações do mundo, eu vejo, eu ouço, eu cheiro, eu como, eu toco, eu sinto. O que eu faço com esses dados? A minha alma
no grego quer dizer possuidora de vida, psique, ela processa tudo isso. Minha alma é o que eu sou. Meu corpo é onde eu moro, provisoriamente. Minha alma, ela recebe a imortalidade do sopro de Deus que formou o meu espírito. Então a minha alma, ela sou eu. A minha alma, ela é inteligente, por isso eu sou racional. A minha alma, ela tem sentimentos, por isso eu sinto. A minha alma tem emoções, por isso eu me emociono. Isso é o que somos. A minha alma é imortal, porque o meu espírito dota ela da imortalidade. Aqui a gente se separa dos animais irracionais, que foram feitos alma vivente, mas não receberam o sopro de Deus. Então os animais têm alma, mas porque eles não receberam a imortalidade do espírito, eles morrem e deixam de existir. O que eles sentem já não é vida racional, é vida instintiva. Por isso nenhum deles consegue dizer eu. Mas são almas viventes. E porque eles só têm vida material e alma vivente, e não têm o espírito que veio de Deus, foram criados por uma ordem, não pelo fôlego, não foram criados imagem e semelhança, então eles não têm imortalidade. Aí, queridos, quando eu sei que a minha alma é imortal, na vida ou na morte, é importante saber disso. Porque a minha alma é o que eu sou, que vai processar tudo aquilo que eu capto neste mundo, que habito neste corpo. Salvo ou perdido, nós estaremos vivos do outro lado. Porque a nossa alma é imortal. Quem não sabe disso, ele está vivendo essa vida maluca. Morreu, acabou. Um dia ele vai aprender da pior maneira e no pior momento que não é assim. Não morreu e não acabou. E que ele não era um corpo. Então a nossa alma também precisa ser alimentada. E diferente do corpo, como ela é racional, ela se alimenta daquilo que ela entende que é inteligente se alimentar. Então, por exemplo, a minha alma, ao possuir a minha vida, ela nunca vai dizer para mim orar quando eu estou com fome de comida. Sabe o que ela vai falar para mim? Você precisa comer. Ela nunca vai falar para mim jejuar quando eu estou com sono. Ela vai falar, você precisa dormir. Mas ela nunca vai falar para mim também, vai comer quando ela está com fome de espírito. A dificuldade que a minha alma tem é a mesma que o corpo tem. Por exemplo, o corpo, quando ele não tem alimento, ele começa a definhar. Se ele não tem cuidados, se ele não tem nutrientes, se ele é intoxicado, se ele é mal alimentado, se ele é faminto, ele começa a definhar. A alma, quando ela procura vida espiritual dentro da pessoa e não acha, ela começa a falecer. E quando ela procura vida carnal na pessoa, ela acha, a única opção que ela tem é viver de vida material. E aí a pessoa vai vivendo uma vida mais parecida com a vida irracional do que com a vida espiritual. Fala, a alma dele não sabe escolher o que é bom? Sabe, mas não tem. Porque a alma não se alimenta de coisas do corpo. Assim como o corpo não se alimenta de coisas da alma. Não adianta falar para uma pessoa assim, que está com fome, olha, você precisa de paz, você precisa de fé, você precisa de Deus. Ela fala, não, eu quero comida, eu quero dormir, eu estou com sede, eu quero beber. Da mesma forma, a alma se alimenta das coisas do espírito e das coisas da carne. Por quê? Porque ela habita no corpo, e ela é racional, ela é inteligente. Ela é sentimental, ela sente a necessidade da vida. Ela é emocional, ela se emociona com as coisas que acontecem, que a gente capta e processa. Quando nós entendemos isso, você começa a ter alguns cuidados, assim como você tem com o corpo. Você não come tudo que é aprovado pelo seu paladar, porque tem muita coisa que é doce, mas é veneno. Você não vai dar para a sua alma toda e qualquer coisa que o mundo oferece para ela sentir. Não, você vai poupar ela daquilo que é nocivo, do ódio, do rancor, do ressentimento, da amargura. Isso vai contaminar a sua alma, assim como alguns alimentos aparentemente agradáveis contaminam o corpo. Por quê? Porque se a sua alma for mal alimentada ou não alimentada, se ela ficar abandonada, a pessoa ficar vivendo em função do corpo, em função dos olhos, esquecer que ele é uma alma racional, sentimental, emocional, e não oferecer nada para a alma dele,
ela vai ser obrigada a viver em função do corpo. Aí fica um ser humano racional vivendo uma vida como se fosse um irracional. Por isso você vai ver muitas pessoas vivendo uma vida como se ele fosse puramente animal, vivendo por instintos, sem nenhuma ou quase nada de razão. E quando ela adoece, a alma, ela dói, ela fica ferida, ela fica amargurada. E aí não adianta nada o corpo estar bom, está bonito, está saudável, está famoso. Uma alma quebrada pode ter um corpo perfeito, ela não funciona. Porque é ela que processa a reação. O corpo captou, a alma, ao processar, ela não tem vida, ela não tem cuidado, ela não tem alimentação, ela não está saudável, então ela não processa. Por isso é comum alguém falar assim, eu não estou com vontade. Não está com vontade do quê? De nada, não estou com vontade de rir, não estou com vontade de viver, não estou com vontade de fazer. Mas você não tem nada, teu corpo está captando o mundo, você está vendo, o mundo é belo, você está ouvindo, você está sentindo. O que aconteceu com a alma? É que a vontade é um resultado. A vontade é o que resulta desse processo. Quando alguma coisa não funciona bem, a primeira coisa que a pessoa perde é a vontade. Vontade de tudo. É a alma pedindo socorro. É a alma falando, me ajuda. Eu não estou conseguindo processar essas informações. Então, queridos, ser humano é o que nós somos. Então, somos humano, então somos uma alma. Habitamos num corpo. E a Bíblia fala do espírito. Assim como o meu corpo fala da vida humana, o meu espírito ele me conecta com Deus, que fala da vida eterna, da vida para sempre. E o meu espírito, eu preciso dele para tudo. Não tenho parte na minha vida que eu devo abandoná-la, porque sem o corpo, o espírito e a alma vão embora. Sem a alma, o corpo não sobrevive. Ele não existe, é uma bola de carne. O espírito e a alma não se separam. Então as três coisas formam minha vida. Formam a sua vida. Cada uma com a sua fome, cada uma com os seus perigos, cada uma com os seus temores, cada uma dessas partes com as suas dores. E elas estão interligadas. Porque às vezes um diagnóstico no corpo descompensa por completo a vida. Porque a pessoa não tem a menor ideia de como isso funciona. Não tem a menor ideia de como isso se relaciona. Então o corpo, o espírito também, nós temos que nos relacionar com ele. E é com ele que a gente se relaciona com Deus. Com o meu corpo eu me relaciono com a matéria, com a minha alma eu me relaciono com as pessoas e com Deus. E com o meu espírito eu tenho a faculdade, a capacidade de perceber e me relacionar com Deus num plano fora do corpo, fora dos olhos. Então é no meu espírito que eu tenho fé. E fé é uma coisa que você tem para se relacionar com alguém além da compreensão, além da razão. A alma ficou na área da razão. Ela é inteligente, ela é sentimento, ela é emoção. Mas quando ela é atingida e o corpo não tem o que ela precisa, agora precisa de Deus. E Deus como é que se relaciona com ele? É no espírito. E se o espírito for adoecido? E se o espírito for morto? Porque a Bíblia fala que uma pessoa que não se converteu está espiritualmente morto. Veja bem, na queda o homem se desfigurou. No corpo ele herdou a morte, na alma ele herdou a morte e no espírito ele herdou a morte. A morte em todos os sentidos é separação da vida, não é extinção. Deus entendeu que espiritualmente o homem seria capaz de ser restaurado na vida de Jesus. O corpo, Deus falou, não tem como ele herdar o reino dos céus. Ele é pó, ele vai voltar para o pó. Então Deus preparou uma nova casa. Resolveu o problema do homem. Relacionar-se com Deus é ter a solução para todos os seus problemas. Mas agora nós vivemos neste corpo, atingido pela queda, que como casa ele se tornou uma casa temporal,
Como alma, vida humana, eu posso ser atingido, ferido, adoecido e morrer. E se eu não tiver no meu espírito, que dota a alma das faculdades da imortalidade, acabou para mim aí. Quando alguém é atingido no psique e no soma, corpo e alma, ele desiste. Ele não tem a fé. Ele não tem a consciência de vida ou morte. Ele não tem a consciência de bem e mal. Ele não consegue se conectar com este mundo ou com essa existência divina além da vida humana. Ele para ali, no nível da alma. E ali ele fica perdido. Partindo dali, para ele, tudo é escuro, tudo é nebuloso. Tudo é o que todo mundo diz, o que todo mundo acha. Deus é espírito. Quando ele soprou na matéria o seu espírito, ele nos fez espírito. É esse espírito que dota a minha alma da imortalidade. Por isso, o animal que não tem esse espírito morre e desaparece. Somos diferentes. A ciência estuda o animal para estudar a nossa matéria. Aí tudo bem, matéria com matéria. Mas quando se trata de alma e de espírito, é o meu espírito que torna a minha alma imortal. Ele é capaz de conscientizar a minha alma sobre as coisas desta vida e da outra. Ele é capaz de me conectar com as coisas desta vida e da outra, a ponto de trazer estabilidade na vida. Porque quando uma pessoa não tem essa vida espiritual saudável, qualquer diagnóstico da alma ou do corpo coloca ele em desespero. Ah, vou morrer. Mas quem não vai morrer? Mas mesmo sabendo disso, ele não tem essa segurança que a Bíblia chama de âncora da alma, a nossa fé. Lá em Hebreus fala, a nossa fé, âncora da alma, segura e firme. Quer dizer, a alma está apoiada aí. Existe um Deus, existe um Criador, existe alguém que solucionou este problema, existe alguém que antes de você sofrer, ele já resolveu o problema do seu sofrimento. Existe alguém que antes de você se perder, ele já ofereceu um caminho. Tem uma solução. E é no meu espírito que eu sou capaz de me conscientizar sobre essas coisas, dessa vida e da outra, da morte e da vida. No meu espírito eu tenho essa consciência, eu tenho essa fé, e eu tenho essa esperança, e coloco a minha alma sob obediência. Com isso, a minha alma que é racional, quando ela encontra este alimento espiritual, ela se nutre, ela se conduz na matéria de forma segura. Ela reage às intempéries da vida de uma forma estável. Quem que nunca teve experiência de encontrar pessoas de fé em turbulências, em angústias, em dores e serenas? Não é uma falsidade, estão serenas. Estão confiantes, estão esperançosas, estão sendo guiadas. Mas isso é um dom só dela? Não, é um espírito alimentado. É um espírito saudável. Cada uma dessas três partes nossas, queridos, elas são importantes. Nós precisamos delas para tudo. Porque teve um tempo que a igreja demonizava o corpo. A Bíblia nunca desprezou o corpo. A Bíblia fala que no céu nós não seremos criaturas desincorporadas. Nós teremos um corpo, como Deus tem um corpo. A Bíblia fala os olhos de Deus, as mãos de Deus. Nós não sabemos como é. Não, porque Deus é insondável. Mas a Bíblia fala que nós somos criados à sua imagem e semelhança. A Bíblia fala de um corpo glorificado, um corpo que não morre, um corpo imortal, um corpo de luz, um corpo de um conhecimento das coisas espirituais. E a Bíblia fala que o ser humano que não tem o relacionamento com Deus, que ele não foi ressuscitado no seu espírito, ele está espiritualmente morto. Se ele está espiritualmente morto, a alma dele vai viver em função do corpo. Quando o corpo apresentar qualquer tipo de dificuldade, a alma dele não sobrevive a isso, ela adoece junto. Ela não tem suporte para resistir esses traumas, ela não sobrevive. Ela não consegue conduzir essa vida em segurança durante todo o tempo que ela está aqui para apresentá-la a Deus. Então, queridos, a minha alma é minha vida humana e eu preciso dela para tudo. Eu vou me relacionar com Deus e relacionamento é coisa de alma. Matéria é coisa de instinto.
Relacionamento é coisa de alma. É verdade que algumas pessoas não gostam de exercitar. Veja que cada uma dessas partes tem que ser exercitadas. O corpo, para ser saudável, ele precisa de alimento, descanso e exercício. Alimento não é o que se come, alimento é o que alimenta. Exercício é aquilo que você gasta. E descanso é quando você confia. Você confia que o alimento vai te fazer bem, que o exercício vai te fazer bem. E embora o exercício seja algo doloroso, ele é algo benéfico. Se alguém perguntasse para você, como é que alguém pode se desenvolver fisicamente, materialmente, diga para ele assim, olha, se você alimentá-lo, ele exercitar e descansar, ele cresce sozinho. Não precisa fazer mais nada. Minha alma também. Ela precisa de alimento, ela tem fome. Ela não consegue viver se alimentando só do corpo. Ela é racional, ela não faz isso. A minha alma precisa também de exercício. E o que é exercitar a alma? Se a alma é relacionar-se com os outros, nós precisamos fazer isso. Tem hora que enclausurar parece que é mais fácil, dói menos. Só que isso não é saudável, isso é doentio. Nós temos que abrir espaço na nossa vida para pessoas entrarem. Porque nós fomos criados com essa capacidade de comunicação não instintiva, mas relacionamento de alma, racional. Então ficar ensimesmado no mundinho, vivendo para si, isso vai trazer a mesma atrofia de alma que traz para o corpo quando ele não se exercita. Ele vai se atrofiando. A alma vai se atrofiando também. Ela precisa de alimentar, ela precisa de exercitar e depois ela precisa de descansar. Nós descansamos na providência de Deus. Da mesma forma, o meu espírito, ele se alimenta de Deus, eu exercito ele. Exercitar é doar, é dar. Exercitar é gastar. Quando você exercita, você gasta. A Bíblia fala que nós somos o sal da terra. O sal, para salgar, ele se doa. A luz, para iluminar, ela se doa. Ela tem vida útil. Não tem como você salgar alguma coisa e o sal continuar. Não, ele se gasta. Não tem como usar a luz e ela se perpetuar. Não, ela se doa iluminando, o sal se doa salgando. E assim, na alma e no espírito, nós também nos alimentamos, mas nós também nos doamos. Faz parte da vida, nos relacionamos. Enquanto com a minha alma eu me relaciono com pessoas, no mundo social, com gente, que Deus nos criou com essa capacidade de interação, e isso faz bem para a nossa vida, porque a gente se doa um pelo outro. Eu ofereço vida a você hoje, você oferece vida a mim amanhã, nós oferecemos a nossa vida um ao outro. Esse ambiente aqui seria muito mais triste se eu estivesse sozinho. Mas por que eu não estou sozinho? Porque nós estamos aqui nos relacionando, porque nós nos abraçamos, porque nós nos cumprimentamos, porque nós sentimos saudades, porque nós vivemos este relacionamento de alma. Nós nos doamos por isso, e isso nos mantém saudáveis, vivos, diferente de quem se enclausura. Quando o corpo está doente, ele vai para restrição. Ele tem que ser poupado. Ele não pode ser exercitado. Subir um degrau desse para quem quebrou a perna é uma tarefa quase impossível. Quer dizer que a pessoa não vai poder subir esses degraus mais? Não, ele vai precisar sarar. Alguém vai ter que cuidar do corpo dele. Aí aquilo que ele faz facilmente, ele fará de novo. Para uma alma, quando ela está ferida, relacionar-se é algo muito doloroso. Ela quer se enclausurar, ela quer se esconder num quarto escuro. Ela quer viver somente com um, com dois, e dizer para os outros assim, não estou aqui. Poxa, mas para quem está saudável, isso é tão gostoso, é tão fácil. É, mas quando há o trauma, quando não há o alimento, por que ele não conseguiu subir 3 degraus? Faz muito tempo que ele não se alimenta, ele não tem forças para isso. Por que essa alma não está sorrindo, vivendo, reagindo com tudo aquilo que ela capta? Olha, ela tem olhos, ela não consegue ver beleza. Ela tem ouvido, ela não consegue ouvir coisas agradáveis. Ela tem vida, ela não consegue expressar. Não, ela não está alimentada, ela está fraquinha. E às vezes, se for perguntar, ela não sabe que é alma, ela pensa que é corpo, ela pensa que é espírito, ela não sabe como é que funciona. Ela está se guiando sem saber como a vida funciona. E
Quando a pessoa não sabe como a vida funciona, ele desenvolve uma compulsão qualquer para superar uma outra coisa que lhe falta. Não, alimenta a alma, alimenta ela, cuida dela, exercita ela. Força, vamos lá, vamos fazer o exercício. Está difícil, mas exercita. E a gente vai ver que ela reage. Abre espaço, convida alguém, entra no campo de ação de alguém, fala, vamos nos relacionar. Alma é o que somos, vida é o que temos, vamos viver. Fomos criados pelo mesmo Deus, recebemos dele o mesmo sopro, o mesmo carinho, a mesma formação. E na criação de Deus, tudo recebe vida e tudo oferece vida. Nada que Deus criou só recebe ou só gasta. Não, tudo recebe e dá. Você cuida do rio, você cuida da floresta, você cuida da natureza, porque tudo isso devolve vida para você. Você cuida de vidas que devolvem vida para você. Aí, queridos, quando nós temos o Espírito, você vai ver que quando a alma adoece, pelo Espírito você a cura. Você alimenta o Espírito, ela se nutre dele, ela se fortalece. Quando nós não temos o Espírito, que é a nossa parte que nos leva para se relacionar com outro tempo, além do nosso tempo. Alguém fala, pastor, mas nós vamos se relacionar com outro tempo? Espírito é o que somos. A Bíblia fala que o Espírito penetra as profundezas de Deus. Deus está longe de ser um ser humano, Deus é um ser divino. E quando Ele nos fez Espírito, Ele nos fez com essa capacidade. Se amanhã você não quer tomar um susto na sua vida e descompensar ela por inteiro, você tem que saber disso, que você é uma alma dotada de imortalidade pelo Espírito que recebeu de Deus e que você habita num corpo que ele é temporal, porém você precisa dele para fazer as coisas que você tem que fazer, para se relacionar com Deus, com os outros e com você mesmo. E você não vai dar o seu corpo à adoração de Deus e nem um abandono daqueles que desprezam o corpo. Já percebeu que os espíritos imundos, quando eles possuíam os corpos, eles levavam as pessoas a viver sujas, em sepulcros? Por que aquelas pessoas, quando encontravam com Jesus, num momento seguinte eles estavam limpinhos, assentados aos pés de Jesus, aprendendo de Jesus? E quando eles estavam sob influência de espíritos malignos, eles estavam imundos? Porque é o espírito que dirigia o corpo deles. Porque a alma deles estava refém daqueles espíritos. Como nós temos vida espiritual, então com o meu espírito agora, eu me relaciono com Deus. Nesse relacionamento eu tenho consciência do meu corpo, que ele só é uma casa temporal. Como eu também tenho fé que depois dessa casa Deus já nos deu uma espiritual. Portanto, não haverá nenhum pânico. A Bíblia fala que nós não devemos sofrer como os demais que não têm esperança quando a morte chega. Não há nenhum pânico, nenhum desespero, nenhum apagão quando se trata de algum trauma no corpo ou na alma. Não, nós temos um espírito que nos conecta com Deus e onde nós temos fé e descansamos na vontade dEle e a paz aí. Para quem está acostumado com a Bíblia, isso é um ensinamento comum. A pessoa que não tem essa orientação da Bíblia não consegue entender que ele é trino como Deus é, ele não consegue entender como essas partes se relacionam, portanto ele vive numa crise ou de sobressalto, numa compulsão qualquer, quando qualquer uma dessas partes morre. Nós temos que entender que Deus falou que nós devemos conduzir a Ele. O que eu devo conduzir a Ele? A minha vida. O que é a minha vida? Ele falou, plenamente espírito, alma e corpo, para o dia da vinda do Senhor. Se eu te perguntar se aí você está se conduzindo a Deus, talvez a pessoa diria assim, como assim? Eu vou na igreja. Não, você tem que estar conduzindo, você sabe o que é o seu corpo, o quanto ele é importante, o que é bom e o que é destrutivo para ele, o que você tem que fazer para mantê-lo saudável, porque ele é a casa que você mora com o Espírito Santo. Então cuide com muito carinho, faça o melhor por ele. Poupe ele de qualquer coisa que o destrua, o máximo que você puder. Por quê? Porque eu estou conduzindo ele a Deus. Vou trocar esse
pelo imortal. Está conduzindo a sua alma a Deus? Como? Eu estou fazendo o melhor uso dela. Ela é o que eu sou como um ser inteligente, e é com inteligência que eu vou conduzi-la. Ela é o que eu sou como um ser sentimental, é sentindo a vida que eu vou conduzi-la. Ela é o que me faz de mim uma pessoa emocional. Eu não vou perder nunca a faculdade de se emocionar, capacidade de se emocionar com a vida. Você não pode deixar esse mundo te embrutecer. Você percebe que a falta de vida espiritual, porque é o espírito que dota a alma da imortalidade, está fazendo o nosso mundo ficar bruto, estúpido. As pessoas estão irreconhecíveis, armadas, frias. Parece que não tem sentimento, parece que não tem alma. Fala, cadê a alma dessas pessoas? Como que elas fazem isso umas com as outras? Como que elas fazem isso com elas mesmas? Como que elas banalizaram a vida? Porque se a pessoa não sabe se guiar, como é que ela se conduz? Se ela não sabe como é que ela funciona, como é que ela se guia? É isso que acontece com o mundo. É isso que não pode acontecer conosco. Nós somos aqueles que temos o espírito restaurado, que dota a nossa alma de todas as suas funções, e a nossa alma, como inteligente que é, ela sempre vai se nutrir das coisas imortais quando ela precisa e das coisas naturais quando ela precisa. E isso vai fazer a sua vida funcionar bem com você, com os outros e com Deus. Talvez você olhe para o seu corpo e fale, meu corpo tem me dado muitas dores, muitos traumas, muitos aborrecimentos. Calma, ele é temporal. Faça o melhor que você puder. É por um tempo. Você não vai gemer aí para sempre. Ele é por um tempo. Conduza ele a Deus, o tempo que ele tiver no seu comando, fazendo o melhor que você puder com ele. Mas você está conduzindo, apresentando ele a Deus, seu espírito, sua alma e seu corpo. Minha alma foi muito fragilizada desde a infância, desde o ventre, desde não sei quando, porque aconteceu. Você tem o espírito restaurado. O espírito cura os traumas, o espírito cura as feridas, o espírito tem fé. E com a alma você vai para a imortalidade. Lá não tem traumas, lá não tem dores, lá não tem morte, lá não tem nada disso. Então o Espírito vai você viver na alma num outro tempo. Porque a Bíblia fala que se você for viver só nesse tempo, você faz parte dos mais infelizes deste mundo. Esse mundo não tem esperança. Então nós estamos aqui, mas não vamos ficar aqui. Nós estamos num corpo, mas não vamos ficar nele. Nós fomos originados no rio das intenções de Deus, fomos gerados no sopro de Deus e voltaremos para Deus. É essa nossa consciência de vida. Conhecemos o bem e o mal, a vida e a morte, conhecemos esse tempo e o outro tempo. E somos criados por Deus capazes de nos relacionar com isso. Quem não sabe disso e não usa essa faculdade, ele fica gemendo aqui na esfera da mortalidade. Vive de sustos, de sobressaltos, como alguém que está guiando alguma coisa que ele não sabe como funciona, a qualquer momento pode acabar. Não, a Bíblia fala que a nossa alma é uma âncora segura e firme. Paulo falou, quando esse tabernáculo se desfizer, quando ele estava morrendo, ele falou, já estou sendo oferecido em sacrifício, resta-me agora, ele não falou morrer, falou, resta-me agora o galardão, a coroa da justiça, que Deus me dará, e não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vinda. Ele estava seguro. E onde ele estava seguro? No seu espírito, onde ele se conecta com Deus, onde tem a fé, onde tem a esperança, onde tem a consciência. É isso que somos, queridos. Nós não somos como o mundo tenta fazer você ver, apenas mais um RG. Apenas mais uma pessoa que quando ela tombar fala, é mais uma baixa, faz a menor falta. Não. Isso é um sentimento de quem vive uma vida em função puramente do corpo. Morreu, acabou. Exatamente, o corpo quando ele morreu já era, não tem mais corpo. Corpo material, não. Quem só tem essa compreensão, ele vive nessa esperança, medíocre, triste, desesperadora. Nós, porém, como disse o texto, o mesmo Deus da paz nos santificará em tudo. Santo quer dizer, santo é separado para Ele. Então, meu corpo foi dado por Ele e eu vivo no meu corpo para Ele. Minha alma foi dada por Ele, eu vivo na minha alma a vida que Ele me deu para viver. Meu espírito foi dado por Ele. Ele vos santifica em tudo. E você se conduz, espírito, alma e corpo a Deus para o dia da sua vinda. Amém, queridos? Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar? Deus,
já nos via aqui antes da gente decidir vir aqui. Este é o momento em que nós nos reunimos para adorá-lo. É quando nós nos apresentamos a Deus. Você precisou do seu corpo para vir aqui. Mas o seu corpo não viria sem a sua alma. E a sua alma não te traria sem o teu espírito. E nós estamos aqui, espírito, alma e corpo, diante do Senhor, o nosso Deus que nos criou. O nosso Deus que conhece cada uma das nossas partes, cada uma das nossas necessidades, cada tipo de fome. Ele sabe onde a batalha é mais intensa. E nós cremos que Deus nos quer vivendo essa vida plenamente irrepreensíveis para o dia da sua vida. Plenamente. Deus tem poder para curar o nosso corpo. Deus tem poder para curar a nossa alma. Deus tem poder para curar o nosso espírito. Ele é o nosso Criador. Portanto, creia. Não se conforme com este mundo que tem escravizado e entristecido tanta gente, roubando deles a alegria de viver, a vontade de vencer. Não permita isso na sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua presença. É o teu povo, ó Deus. Estamos aqui desde o início em nome do teu santo Filho Jesus. Viemos comungar, cantar louvores, ouvir a tua palavra. Viemos também, ó Deus, orar. Porque nós cremos que tu és o nosso Deus. Nós cremos que o Senhor é o Senhor da vida. E que o Senhor nos conhece, ó Deus, mais do que nós mesmos. O Senhor conhece as nossas dores, os nossos desafios, os nossos medos. E queremos, ó Deus, que o Senhor nos cure no espírito. Toda e qualquer fragilidade, todo e qualquer desvio, todo e qualquer atrofiamento no espírito, na alma, no corpo. Deus, em nome de Jesus, traga a sua cura. Encha a nossa vida da vida que vem da sua vida, ó Deus. O Senhor pode, o Senhor tem prazer em fazer isso, o Senhor tem poder para fazer isso. Por isso eu te peço, Deus, olhe para a vida de cada um aqui. Entra, ó Deus, na história da nossa vida. Faça dela, ó Deus, um testemunho vivo, um testemunho alegre para a glória do teu nome. Que toda e qualquer barreira, ó Deus, neste relacionamento contigo possam ser desfeitas, destruídas, e que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário venha, ó Deus, sobre a nossa vida, anulando tudo aquilo que impede, ó Deus, este fluir da tua vida na nossa vida. Tu sabes, ó Deus, que nós habitamos num corpo mortal, que nós vivemos num mundo onde a morte reina. Mas o Senhor sabe, ó Deus, que nós entregamos a nossa vida a Ti, e que nós não vivemos na esperança e na perspectiva deste mundo, mas que a nossa fé está em Ti, ó Deus, e que nós confiamos num Deus que é o Deus da vida, e que tudo já providenciou e solucionou antes mesmo de nós termos as nossas experiências negativas. Portanto, ó Pai, é esta vitória que o Senhor já fez, é esta vitória que o Senhor já conquistou, é esta vitória, ó Deus, que o Senhor já nos proporcionou, que nós queremos te pedir, ó Deus, que ela se realize na nossa vida. Nós queremos, ó Deus, viver a vida que o Senhor nos proporcionou viver na Tua presença, aqui neste mundo de morte, mas cheios de vida, neste mundo de incredulidades, mas cheios de fé, neste mundo de tristeza, porém cheios de alegria, cheios de esperança.
porque o Senhor é o Deus que nos habita. Eu te peço, ó Pai, pela vida de cada um, que a tua vida, ó Deus, se manifeste na vida dele, de tal forma que o teu nome venha a ser glorificado. É no nome de Jesus que nós oramos. E por tudo te agradecemos, ó Deus. Amém. Diga assim comigo: Deus, eu te peço, em nome de Jesus, me ajude a viver a vida que o Senhor quer que eu viva. Eu te confesso como o Deus da minha vida, onde eu fui criado, onde eu fui restaurado e onde eu viverei aqui e eternamente. Em nome de Jesus. Amém. Tome posse em nome de Jesus. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.